Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A primeira dúvida que bate quando a gente começa um relacionamento é: será que vai dar certo? Será? Será que dessa vez vai dar certo? Especialmente quando você já tem assim uma certa experiência. Eu não digo nem idade, mas uma certa experiência. Eu já havia tentado algumas vezes e em nenhuma dessas vezes eu acabei feliz, assim como eu queria ser. Tive momentos de felicidade, isso é uma coisa. Mas feliz do jeito que eu havia sonhado, ainda não tinha acontecido. Mas será que dessa vez... Porque não tinha nada para dar certo. Era a minha primeira experiência naquilo. Eu havia conhecido um norte-americano. E ele morando lá nos Estados Unidos e eu aqui. Quer dizer, o contato era via internet. Então, essa pergunta que eu me fazia naquela noite, depois de ter voltado com a Esther era uma amiga muito querida. Nós saímos naquele domingo de noite para comer uma pizza e ela estava me dando uma carona de volta até em casa. Você acha, Esther? Será que vai dar certo? Ela sempre otimista, né? Ela sempre otimista, dizia com aquele seu entusiasmo: vai dar certo sim. Você vai ver, Janete, vai dar certo. De repente, é exatamente assim que Deus queria de você, sabe? Que você conhecesse uma pessoa lá, nossa, longe, né? Nos Estados Unidos. E como é que você vai se virar no inglês? Meu Deus, eu não sei. Eu acho que eu tô perdida. Por isso que eu tô perguntando pra você: será que vai dar certo? O que você acha, você que tá ouvindo? Dá certo esse tipo de relacionamento assim? Eu aqui, ele lá nos Estados Unidos? Mas a realidade era aquela. Eu, Janete, morando em São Paulo, Brasil, havia me apaixonado por um homem, Adams, que morava nos Estados Unidos da América. Distância, muita distância, distância demais. E quando a saudade apertasse, seria o suficiente o papo através da internet? Seria o bastante? Naquela época ainda em voga, os e-mails. A gente recorria muito aos e-mails. Será que era o bastante? Enquanto eu pensava em tudo isso, Esther acabava de estacionar o carro em frente à minha casa. Já eram quase 11 horas da noite. E no dia seguinte, seria mais um dia duro de trabalho para frente, tanto para mim quanto também para ela. A Esther, nos despedimos e ela falou: não fica encucada não, tá, Janete? Fica não, deixa assim. Como aquela música: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. Entendeu? Deixa por conta do acaso. O acaso vai te proteger, Janete. Deixa por conta dele. Às vezes, ficar encucada é exatamente isso que atrapalha nas relações. Será que o acaso de fato iria me proteger? No dia seguinte, quando eu voltei ao trabalho, meu telefone tocou e era o Adams, lá dos States. Eu nem acreditei quando ouvi aquela voz.
que vontade eu sentia de dominar aquela língua inglesa para poder falar com ele tudo que eu sentia e ouvir dele também tudo que eu queria ouvir. Mas a nossa comunicação continuava problemática, difícil. Eu entendia apenas algumas coisas e ele mal me entendia. A língua era um obstáculo e sério. Mas esse, inclusive, nem era o maior. O maior obstáculo era a imensa distância entre nós. Interessada em ter uma melhor comunicação com o Adams, eu entrei naquele curso de inglês, onde a conversação seria mais treinada, mais trabalhada. Então eu saía do trabalho e eu ia direto para as aulas de inglês e me dedicava tanto, me aplicava tanto, que eu fui aprendendo de forma a superar a experiência do próprio professor, sabe? O professor falou: nunca vi uma aluna que se dedicasse tanto e fosse tão aplicada como você. Depois, quando eu chegava de volta em casa, o Adams, ele me ligava e me dava então a oportunidade de treinar tudo que eu tinha aprendido com ele. Essa foi uma fase legal, onde eu aprendia uma nova língua, pela qual antes eu nunca havia tido qualquer tipo de interesse. Aliás, eu nunca havia sido uma boa aluna nos tempos da escola, na matéria do inglês. Mas agora, por uma coisa chamada amor, e isso faz toda a diferença. Pelo amor, garanto-lhe, nada supera o incentivo do amor para a gente querer buscar alguma coisa, aprender alguma coisa. Agora eu aprendi de maneira muito rápida e eu comecei a me destacar, inclusive como a melhor aluna lá do meu curso, e passava a ter uma comunicação muito melhor com o Adams. Nossa, eu comecei a fazer progresso que o próprio americano Adams admirava. E assim, não se passaram nem 6 meses, nem meio ano, e creia, eu já estava falando muito bem o inglês, dominando com certa fluidez a língua. Também a minha dedicação era full time. O que você achou aí da pronúncia? Full time, a minha dedicação. Também era curso, telefonema. Quase que diariamente, durante muitas horas do dia, eu ficava falando inglês. Quando não no curso, com o Adams. Se por um lado eu havia feito progresso, de outro a distância, aquela distância Brasil-Estados Unidos, estava me sufocando. Eu não tinha mais nenhuma dúvida de que eu estava perdidamente apaixonada por aquele homem norte-americano. Paixão? Não, acho que é pouco. Era amor mesmo. E eu não poderia ficar tanto tempo sem vê-lo. Naquele dia, o Adams, através de um telefonema, me disse que ele mandaria as passagens da companhia American Airlines e que me esperava para aquele Natal. Ele me queria naquele Natal? É, ele me esperava naquele Natal lá, nos Estados Unidos. Fiquei super feliz. Havia pouco tempo para o Natal, pouco mais de 2 meses, mas não chegavam a 90 dias, mas pouco mais de 2 meses. Tempo que eu tinha para tentar me organizar para poder fazer a viagem mais esperada da minha vida. Primeiro, a preocupação em solicitar as minhas férias no trabalho exatamente para esse momento, para esse período. E depois, a minha mãe, que morava comigo. Como que eu ia explicar para minha mãe que nós não passaríamos juntas aquele Natal? Uma vez que eu, desde que me entendia por gente, eu jamais havia passado um Natal longe dela, da minha mãe. Eu não tinha o meu pai, eu perdi o meu pai muito cedo, ainda menina, mas eu tinha mais 2 irmãs que moravam em Paulínia, mas a mamãe havia escolhido morar comigo em São Paulo. E sem dúvida, fazia tudo por mim. A minha mãe fazia tudo por mim. Era aquele tipo de mãe especial que só mesmo quem tem sabe da importância delas em nossas vidas. Era difícil eu entrar no assunto, sabe? Falar para minha mãe
que a 20 de dezembro, data prevista para minha viagem, ela teria que ir para Paulínia, para a casa das minhas irmãs, porque eu teria um encontro com Adams nos Estados Unidos e que nós não passaríamos juntas aquele Natal. Difícil, mas eu tinha que falar. Eu tinha que falar. E então me preparei para a conversa com a minha mãe. É hoje. Vou falar com ela. A senhora me entende, mãe? Para mim é tão difícil. Mas aí eu acabei tendo uma surpresa. Sabe o que minha mãe fez? Mãe é mãe, né? Ela me deu um abraço. Enquanto nós permanecíamos assim abraçadas, ela falou: Filha, eu tô acompanhando sua luta, seu sacrifício. Até em inglês você aprendeu a falar. Eu acompanho as ligações de vocês dois, e você nesse computador, nessa internet. Não fica assim, não. Fica triste e preocupado comigo, porque você vai passar o primeiro Natal longe da mãe. Eu tenho as outras filhas, uai. E nós temos muitos outros natais pela frente ainda, filha. Se é da tua vontade fazer essa viagem, vá. Mas sabe, a mãe quer que você vá sem medo, sem preocupação. Vai com Deus, filha. E seja feliz. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Mãe é mãe. Só pude agradecer tais palavras, retribuindo abraços de mamãe e dizendo que eu tinha, sim, a melhor mãe do mundo. Fiquei sentida, porque eu sabia que, no fundo, ela queria estar comigo. Mas naquele momento, eu não poderia ter tudo. E, no fundo, a vida é mesmo assim, né? Você que está ouvindo, concorda comigo, a vida é assim. Nem sempre a gente pode ter tudo. E eu arrisco em dizer, sempre na vida teremos que fazer escolhas. Até nisso, Deus é perfeito. Senão, com o tal do egoísmo humano, desejaríamos tudo ao mesmo tempo. Lógico, a gente ia querer tudo ao mesmo tempo. Mas a própria lei da física diz que um corpo só pode estar num lugar de cada vez. Senão, o que ia ter de neguinho aí querendo estar em 5 lugares ao mesmo tempo, ou mais. Deus é perfeito. A gente sempre tem que fazer escolhas. Conversei no meu trabalho, e lá, por incrível que pareça, foi mais complicado do que com a minha mãe. Minhas férias estavam previstas para fevereiro, e a mudança significava mexer com a vida de outras pessoas também, mas eu fui categórica e eu exigi: olha, ou vocês me concedem as férias agora, ou eu sou obrigada a me demitir. Mas a empresa já me olhava com outros olhos, até porque eu estava dominando o inglês fluentemente. Eu estava falando inglês. E nas conversações com clientes no exterior, eu já era a escalada, a preferida. Era o inglês, me ajudando também lá no trabalho. Diante disso tudo, conseguiram remanejar minhas férias e, inclusive, com um detalhe: eu deveria passar 10 dias mais nos Estados Unidos por conta da minha empresa para fazer uma visita a um fornecedor e treinar nessa empresa como lidar com um novo programa de computador. Olha que coisa! Quer dizer, além da viagem, das minhas férias, eu iria estender tempo maior nos Estados Unidos para atender esse pedido da empresa. Deu tudo certinho, né? Você vê que quando a coisa tem que ser, as coisas se encaixam. Na verdade é assim. Maravilha. Minha viagem não duraria apenas 20 e poucos dias, mas na verdade quase que 40 dias. Outra coisa importante: a missão profissional me ajudaria na retirada do visto, e me ajudou mesmo, uma vez que eu, sendo solteira,
E contando a época, com 27 anos, você sabe como é que é. Eu não tinha nenhuma posse de imóvel no Brasil, então sempre se gera desconfiança. Será que essa moça está querendo se mudar para os Estados Unidos? E a missão profissional me ajudou. Eu tinha tanto o que fazer para preparar a minha viagem. Apesar de ter notado uma tristeza, sabe, na voz do Adams. Eu tinha percebido. Eu não parei para discutir aquilo com ele a fundo como eu gostaria. Mas eu cheguei a perguntar para ele, porque eu tinha notado: Adams, você está triste? Sei. Não, a tua voz, não sei, tem alguma coisa nela. Denota preocupação, tensão. Sim, a voz do Adams já não transmitia a alegria de antes. Ao que ele me respondeu: não, é impressão da sua parte, tá tudo bem. E mudou logo de assunto, perguntando como é que estavam os preparativos para a viagem. Eu falei: tudo certo, tudo certo. A combinação era eu desembarcar em Miami e dali para Los Angeles. E Adams iria me apanhar lá no aeroporto de Los Angeles. E dali para frente, iríamos de carro até a cidade que ele vivia, que era San Bernardino, não muito longe de Los Angeles. Chegou, afinal de contas, chegou o grande dia. O dia de meter o pé dentro do Boeing. A primeira grande viagem internacional da minha vida. A primeira grande viagem. A minha amiga inseparável, a Esther, junto com a minha mãe, as duas. Esther pegou seu carrinho, a minha mãe com ela, e me levaram até o aeroporto. E depois de beijos, abraços e palavras de carinho, eu fui para o famoso Gate 5, o portão de embarque. Esther, provando ser minha amiga de verdade, levaria minha mãe no dia seguinte até Paulínia, na casa das minhas irmãs. Até isso a Esther ia fazer por mim. E quando aquele avião imenso decolou, que eu me senti no ar, eu senti um misto de alegria, mas também um pouquinho de tristeza. E eu nem preciso explicar a razão, o motivo, o porquê. Era a mãe que estava ficando para trás, uma certa preocupação com Adams. Fiquei assim dividida. Cheguei a Miami. Liguei pro Adams. E embarcaria na sequência para Los Angeles. E ele sairia de carro de San Bernardino para me encontrar no aeroporto de lá. Eu tremia quando eu desembarquei. Afinal de contas, era a primeira vez que eu ia ver o Adams assim, tete a tete, né? É diferente. Tudo bem, a gente tinha trocado vídeo, foto, essas coisas todas que a internet permite. Ele não era um total desconhecido para mim, e nem eu era uma total desconhecida para ele. Mas sabe, seria o primeiro encontro pessoal, é uma emoção diferente. Eu tremia. Quando eu desembarquei, eu era pura expectativa. Afinal de contas, eu ia encontrar aquele homem que eu havia conhecido através da internet. Será que ia dar certo? Será aquele homem que havia mudado de uma forma imensa toda a minha vida? Até inglês eu agora falava fluentemente, dominava por causa dele. Adams. Nossa, será que é ele? É mais alto do que... Tudo bem que ele colocava 1,88m, 1,88m, mas você imagina, mas quando eu olhei, 1,88m é tudo aquilo, deve estar usando ainda um salto na bota, sei lá. Será que é ele? Não foi difícil avistá-lo. Ele começou a sorrir.
E eu abri também o sorriso para ele. Como eu amava aquele cara. Amava? Será? Amava. Pela internet é possível? Sim. Mas era um amor totalmente fora da lógica. E daí? Amor não fica preocupado com lógica, caramba. Amava ou não amava? Amava. Lá vem ele. Lá vem ele. Adams! Janet! Janet! Adams! E ele, contrariando que dizem que o norte-americano é o quê? Não é tão quente quanto o brasileiro, é um povo mais frio. Mentira! Ele me abraçou, me rodando no ar com aquele corpanzil dele. Ele havia trazido consigo Jennifer, sua irmã. Aliás, linda. A Jennifer, o Adams não tinha, mas a Jennifer tinha uns olhos azuis maravilhosos. Linda, linda, linda. E tinha até aquelas sardinhas que eu achava também tão bonita para mulher, assim, eu acho muito legal. E simpaticíssima Jennifer. Éramos todos sorrisos quando nós entramos no carro. Adams já havia enxugado as lágrimas, porque ele chorou. O detalhe foi esse. E é exatamente aí que ele contraria aquela coisa de dizer que o americano é um povo mais frio. Mentira. No nosso encontro, o primeiro, ele chorou. Enxugada a lágrima, ele voltava a sorrir como sempre. Com entusiasmo, ele me falava de cada lugar por onde passávamos e dizia: ó, a gente vai esquiar lá, na Serra Nevada. Parece que está perto, né? Tem uma certa distância, mas fica perto, mais perto da minha cidade. Foi quando eu consegui entender, quando a irmã dele perguntou para ele, quando ele falou que nós iríamos esquiar na Serra Nevada, a irmã dele fez uma pergunta para ele e eu consegui entender. Apesar da pergunta ter feito foi feita num tom mais baixo e mais rápido. Talvez até com a intenção de que eu não entendesse. Mas eu entendi. Se o médico... Entendi. Quando ela falou se o médico o havia liberado para esquiar. Pensei comigo, médico? Liberar? Médico liberar, então Adams está doente? Doente? Ele respondeu para a irmã que não, que o médico não tinha liberado, mas ele iria mesmo assim. Eu tinha entendido, eu não podia me passar de arrogada. Entrei na conversa e falei para eles que eu estava entendendo tudo. E eu queria saber um pouco mais daquela história de médico, de liberação, de doença. Os sorrisos tinham desaparecido. Jennifer, a irmã de Adams, se calara. E sentado no banco traseiro do carro, ela estava sentada no banco traseiro do carro, parecia observar o couro do assento. Adams dirigia, olhava para frente. Quando deu um sinal de seta, entrou num posto, beira de estrada, e com o carro parado falou: Janet, eu tenho leucemia. Leucemia? Fazia já bastante frio naquele dezembro, quase chegando a São Bernardino. Mas o aquecimento do carro nos protegia. Mesmo assim eu comecei a tremer.
aquela frase de pouquíssimas palavras: 3, eu tenho leucemia. Explodia, feito bomba dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Tinha despedaçado a minha alma. Houve silêncio. Pensei que talvez eu não tivesse entendido direito em inglês o que o Adams havia dito, mas ele voltava a chorar. Era grave. Ele interrompeu a conversa, tocando o carro até a bomba de gasolina, e ele teve que sair do carro para ele próprio fazer o abastecimento. Lá é assim. Quando ele entrou de volta, eu busquei um pouco de fôlego para dizer: mas Adams, leucemia se cura no Brasil, até lá no Brasil se cura, ainda mais aqui. Nós estamos na América, nos Estados Unidos da América. Mas o Adams explicou que não era uma doença só de agora. Era uma doença que retornava e voltava depois de 6 anos. E esse retorno era um retorno pior, mais agressivo. Ele já tinha tentado tudo. Nem mesmo o transplante de medula ofereceu qualquer bom resultado. A doença tinha voltado mais forte, mais agressiva. E a verdade era uma só: ele não teria muito tempo pela frente. Não queria ter me contado assim. Ele iria esperar que passassem Natal, Ano Novo, Réveillon, para depois me contar. Mas o diálogo da irmã, a irmã fez a pergunta de forma que eu acabei entendendo o que havia sido dito. De fato, ela tinha tentado fazer a pergunta de uma maneira mais rápida, usando expressões assim bem dos americanos, mas ainda assim eu entendi. Quando cheguei na casa de Adams, eu fui conhecer o restante da família. E assim que me colocaram naquele quarto onde eu ficaria, lá eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Não era possível. Agora que eu havia encontrado o homem da minha vida, que era o Adams, e que havia transformado a minha vida em tão pouco tempo. Esse homem estava condenado? Condenado a morrer? Não era possível. Depois de muito chorar, tomei um banho e saí daquele quarto de um jeito que eu mesma me surpreendia. Saí dali com um sorriso e muito a fim de fazer o Adams feliz, até quando fosse permitido. E começamos a nossa aventura. Conhecemos os parques, os estúdios de Hollywood. Fomos jogar nos cassinos de Las Vegas. Eu experimentei preto 37 na roleta. Ganhei $50. Ganhei. Quer dizer, tive um lucro, o que nem sempre é possível em Vegas. E contrariando todas as ordens médicas, fomos esquiar nas tais Serras Nevadas. O que eu dei de risada. Meu Deus, eu nunca tinha visto um esqui na minha frente. Fomos depois a San Diego, divisa com o México, e cheguei a pisar nas terras mexicanas. Ficamos juntos, eu e Adams, até o dia 21 de janeiro. Ficamos 31 dias, assim, juntos, eu e ele, 31 dias. Mas eu teria agora aquela missão pela empresa. Teria que partir para Miami, para meu compromisso profissional.
Adams não deixou que eu fizesse a viagem sozinha. Veio ele com a irmã, a Jennifer. Vieram juntos comigo até Miami. Só não puderam permanecer uma vez que o Adams estava com os pulmões afetados e ele tinha que voltar para passar pelo médico. Ele estava tossindo muito e tinha muitas dores nas costas. Nesses 10 dias em Miami, eu não tinha cabeça para nada, sabe? A não ser pensar no estado de saúde do Adams. Mas eu fiz um excelente trabalho lá em Miami e aprendi muito sobre um novo programa com o Jimmer, o rapaz responsável pelo treinamento. Jimmer, ele vivia me elogiando para a empresa. Um mês depois de eu ter voltado para o Brasil, um mês, precisamente um mês depois, a notícia me foi passada pela Jennifer. Ela queria falar comigo. Janet, ele agora está esquiando no céu, Janet. Não era preciso dizer mais nada. Foi a frase usada pela Jennifer. O Adams agora está esquiando nas nuvens do céu. Senti um buraco, um vazio dentro do coração e fui chegando a uma conclusão de que eu não havia nascido para ser feliz nessa coisa de amor. O acaso, sim, foi o acaso que colocou o Adams na minha vida. Numa noite mexendo no computador, de repente, eu vi aquele rapaz que eu considerei simpático primeiro, engraçado depois, bonito. Me interessei por ele. Mas foi tão pouco tempo. Tão pouco tempo. Tivemos um encontro. Quer dizer, fora o tempo de correspondência via net, tivemos o nosso encontro. 31 dias juntos, assim, fisicamente. E agora ele não estava mais aqui. Não podia ser diferente, sabe? Eu me fechei para o mundo, para a vida. Eu só me dedicava agora ao trabalho. E foi lá no trabalho que eu acabei encontrando motivação. Especialmente porque eles passaram a exigir mais de mim. Eu passei a ganhar mais. No entanto, eles exigiam muito de mim, porque era difícil alguém que dominasse o inglês como eu. Olha, foi um milagre que aconteceu na minha vida, porque eu já disse, eu nunca tinha sido um destaque no tempo de colégio como aluna da matéria inglesa. Não, eu era até uma aluna medíocre. O que é medíocre? É aquela que não passa daquela médiazinha ali. Nunca fui destaque. E agora, pelo amor. O que é o sentimento chamado amor? Pelo amor, pela vontade de me comunicar com Adams, pelo desejo que eu tinha de falar com ele, eu aprendi em tão pouco tempo, pouquíssimo, meio ano. Óbvio que eu não havia aprendido tudo. Existem muitas coisas na gramática e que eu precisava desenvolver, e depois eu continuei cursos. Mas eu havia aprendido muito da conversação, porque a nossa comunicação exigia isso, e o amor me incentivou a fazer tudo isso. O trabalho me distraía, de certa forma me trazia um pouco de conforto. Um dia,
passado já um tempo, o meu chefe lá na empresa me disse o seguinte: vocês lembram do Jimmer? Aquele fornecedor nosso de Miami, dessas coisas de programas para computador? Janete, quem tá aqui em São Paulo é o Jimmer. Jimmer? Sim, sim, o Jimmer. Puxa, ele foi tão bacana comigo lá. Quer te ver. Ó, telefone que ele tá. Você liga pra ele? Ligo. Aí eu volto àquela parte que eu cantei um trechinho da música. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. O acaso vai me proteger enquanto eu... O acaso. Liguei pro Jimmy. Ele todo entusiasmado, dizendo que ele queria rever-me, bater um papo, conversar. Marcamos um local. Para não me sentir assim muito sozinha, levei a minha amiga, a Esther. Inseparável, Esther. E ele, eu aproveitei que ele estava com o Mark. Você treina aí o nome do homem, Esther. É Marco. Não, que Marco? Não tem nada de... Esther, ó, Mark. Eu não vou falar isso não, Janete. Eu não consigo. Eles não falam que eu sou Janet. Eles me chamam de Janet. Então você vai falar também, do teu jeito. Eles me chamam de Janet. Meu nome mudou lá. Eu não sou Janete. Então treina aí, vai. Mark. Não, eu não sei falar isso. Vai. Fala aí, menina. Marco. Não, que... Olha, esse negócio de você ter nascido em Tupã. Você ter nascido em Tupã. Ó, no fundo, na verdade, a pessoa que tem aquele sotaque interiorano aprende inglês com um pouco mais de facilidade, porque você sabe que o sotaque interiorano é mais semelhante ao sotaque do inglês que se fala nos Estados Unidos. É o R mais aberto. Não é Mark, é Mark. Assim, fechado, Mark. Já foi divertido o encontro, eu treinando a minha amiga Esther a falar Mark. E nós nos encontramos. Eu, Jimmy, a Esther, e eu morri de rir. Eu morri de rir. A primeira vez que eu ouvi ela falando prazer, Mark. Perdão, me perdoa. Perdão, Jimmy, perdão, Mark, perdão. É que ela, a minha amiga Esther, é muito engraçada. Isso tudo, esse reencontro, aconteceu 1 ano e 8 meses depois da minha ida aos Estados Unidos. Eu só não previa
o que Deus tinha preparado para mim. Não era o acaso que me protegia. Sempre fora Deus. Eu e a Esther nos casamos no mesmo dia. Ela com o Mark e eu com o Jimmy. Foi uma festa muito bonita. Uma cerimônia linda. Ela se mantém casada com o Mark e eu feliz com o Jimmy e morando aqui em Miami, onde eu te acompanho hoje via internet. Aliás, há muitos brasileiros, gente latina daqui, para quem eu passo o seu canal, sabia, Paulinho? Eu faço isso com o maior carinho. Você não sabe. Quando eu te ouço aqui no seu canal, eu sinto que eu tô em São Paulo, que eu tô no Brasil, que eu tô tão pertinho de vocês. A minha mãezinha do coração, ela veio passar o 20 ano comigo, se divertiu pra valer. Agora ela tem mais uma casa para passear. E Philip, mais um neto. A nossa riqueza, Philip. Eu agradeço muito a Deus e peço muito pela alma do Adams. Porque se não fosse aquele encontro com o Adams, você vê o que é o destino, nada disso teria acontecido na minha vida. Gente, eu era uma ignorante da língua inglesa, eu não sabia nada. E passei a dominar essa língua, o que me abriu tantas portas, tantas. Recomendo, viu? Se alguém puder aprender sempre uma outra língua, o espanhol, o inglês, o francês, o alemão, aprenda, vale muito a pena. Se a pessoa então puder fazer o mandarim, que é o chinês, nossa, o que eu tenho de gente aqui em Miami conhecida, que trabalha por aqui ganhando muito em dólar, em euro, porque domina o mandarim. Fica uma dica para você. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se dedique. Ah, mas é impossível, como é que eu vou aprender mandarim? Impossível, não existe. Eu quero terminar a minha história dizendo que impossível é uma palavra que eu risquei do meu dicionário. Não existe. Para quem tem fé, para quem confia, para quem acredita, não existe. E não existe o impossível nem para você que vai agora se inscrever. Você falou, impossível me inscrever num canal do YouTube? É nada, você vai se inscrever agora no canal do Paulinho Boa Pessoa, para fortalecer esse canal, para torná-lo mais pujante, para que ele continue recebendo cartas assim. Manda o teu comentário. Eu quero rir com uma amiga inseparável, a Esther. Eu quero mostrar para ela de como ela falava Mark. Manda o teu comentário.